O treinamento na Academia Ellie Dragon é bem mais severo do que você esperaria. Mesmo os alunos mais jovens passam por exercícios implacáveis. Neste momento, todos eles estão segurando pesos pesados enquanto praticam técnicas de respiração, tentando durar o máximo de tempo possível. A maioria deles está lutando muito. Apenas alguns conseguiram aguentar. Mas um menino se destaca claramente. Ele não está apenas segurando os mesmos pesos que os outros. Ele tem enormes pedras empilhadas em cima deles. Até o instrutor está chocado com sua força e resistência. O que eles não sabem é que esse menino é o homem mais forte do mundo renascido. O próprio fundador da família Ellie Dragon. Ele também morreu quando seu tempo chegou, mas isso não foi o fim. Ele abre os olhos em seu novo corpo, o corpo de um bebê. O fato de ser um bebê o choca. Havia outros bebês presentes também, e a partir de suas observações, ele deduz que deve ter reencarnado na família Ellie Dragon mais uma vez, já que todos estão abrigados em um prédio separado. Nesse momento, as criadas Eldritch chegam com um carrinho carregando um líquido vermelho estranho. Entre elas, está um goblin cuja presença imediatamente levanta a suspeita do herói. As criadas primeiro forçam o goblin a beber aquele líquido, causando uma dor astronômica à criatura antes que ela exploda em uma explosão sangrenta. Este teste mostra que a concentração de magia no líquido é alta o suficiente, um ponto ideal perfeito. As criadas imediatamente começam a dar aquele líquido vermelho diluído a todos. O herói não consegue realmente entender a situação, e quando chega sua vez, ele percebe que o líquido não é leite, mas algo transbordando de poder mágico aterrorizante. Este é o sangue de dragão antigo, e eles estão fazendo com que bebam. Instintivamente, ele precisa cuspir, e já engoliu um pouco, assim como os outros bebês. Ele precisa fazer o mesmo e cuspir o líquido antes que exploda, mas ele pensa sobre sua escolha novamente e decide absorver todo esse poder mágico, o que o ajudará a alcançar o verdadeiro auge das artes marciais. Ele pode até surpreender seu eu passado com isso em mente. Ele bebe todo o líquido, afirmando que nunca deveriam ter subestimado Gilfus Ellie Dragon. Ele absorve todo o verdadeiro poder fonte do dragão antigo para alcançar o ápice das artes marciais, um nível que nunca poderia atingir em sua vida anterior. As criadas ficam surpresas ao perceber que ele consegue absorver o líquido tão calmamente, mas escolhem ignorar isso, uma vez que o resultado funciona a seu favor. Os outros bebês parecem sobreviver também, mas este momento não é algo para se levar de forma leviana. Como era de se esperar do corpo de um bebê, uma sonolência avassaladora o atinge subitamente. 7 anos depois, a criança antes conhecida como Gilfus agora é renomeada Zeke Ellie Dragon. Ele treina incansavelmente e pode sentir claramente o quão magnífico seu corpo se tornou. Tudo isso graças ao sangue de dragões antigos fluindo dentro dele. A fonte desse poder existe em todos os seres vivos, mas o sangue de dragão antigo que Zeke e os outros bebês consumiram contém vastas quantidades de 2 poderes fonte distintos. Aqueles que absorvem mesmo uma pequena quantidade desse líquido adquirem corpos muito superiores aos humanos comuns. Infelizmente, o que funciona a seu favor, o herói que foi guiado pelos dragões divinos até o poder fonte que ele havia absorvido em sua vida anterior, tomou cada gota daquele poder único do dragão antigo. Ele passa por uma transformação tão surpreendente que até ele tem dificuldade em acreditar. Pela lógica, ele já deveria ter atingido pelo menos 4 estrelas. Uma estrela é uma verdadeira fonte de poder comprimida, formada quando alguém imagina seu corpo como um universo e permite que uma estrela flutue dentro dele. No entanto, cada estrela adicional torna-se cada vez mais difícil de formar. E quanto mais estrelas alguém possui, maior é sua força. O herói alcançou a inigualável classificação de 10 estrelas, sendo o único no mundo a fazê-lo. Já se passaram 7 anos desde que ele foi renascido. Sua mãe já faleceu e seu pai nunca apareceu. Renascido milhares de anos no futuro, ele fica chocado, mas o que mais o irrita é a realidade desta era. 1 milênio depois, o mundo se tornou um lugar onde os fortes devoram os fracos. Bem, não é isso um resumo de 2025? O exemplo mais claro disso é o ritual do julgamento do dragão. Apenas os bebês que sobrevivem são autorizados a treinar como guerreiros da família Ellie Dragão. Ao longo desses anos, nenhum obstáculo conseguiu parar o caminho do herói. Zeke tenta investigar o treinamento de combate em sua família, mas as empregadas não têm nada a dizer, mais como se não fossem autorizadas a falar. A empregada com quem ele interage é uma lutadora de 3
3 estrelas, o que é suficiente para um treinamento básico de combate. Ele se sente exausto tendo essa interação mínima mesmo depois de viver juntos por 7 anos. Mais tarde, ele vai em direção à floresta e come ervas venenosas como parte de seu treinamento. Ele primeiro sente a presença de alguém e nota um javali furioso com uma névoa negra ao seu redor, que não existia há 1000 anos. Logo, eles entram em uma luta, e ele derruba o javali com um soco poderoso. O dano parece surpreendente para alguém do seu nível, 1 estrela, mas a qualidade de uma estrela é o que realmente importa. O herói se despede do javali e decide embarcar em uma jornada. Sem que ele saiba, um homem estranho tem se escondido nas proximidades. Ele testemunha a luta e logo percebe que Zack não é uma criança comum. Não só Zack derrota o javali com facilidade, como também nota a presença do homem. No entanto, como filho do chefe da família, Zack não tem permissão para sair livremente e permanece sob vigilância constante. O estranho se interessa por ele. Mais tarde, o herói escuta um grupo de guerreiros discutindo algo. Ele entra na sala perguntando sobre o interesse deles, ao que explicam que vieram buscar Zack. Ele precisa fazer um exame, o que deixa o herói furioso. Ele achava que tinha retornado à família principal, mas eles o levam ao Ninho do Dragão para o exame. Esta é a instituição educacional exclusiva da família L Dragão, que foi criada durante aquele milênio. Todos os nascidos nessa família devem se matricular nesta academia aos 7 anos. E hoje é o dia do exame de admissão, mas o herói não aprendeu nada. O herói segura a cabeça, sabendo que o teste é obrigatório. Zack parece visivelmente exausto, o que leva uma criança chamada Langus da Vila Oldscale a interrompê-lo e falar com ele. Zack acha Langus tímido no início, mas rapidamente percebe que o garoto tem coragem sob seu exterior nervoso. Zack se apresenta em troca, enquanto o herói explica sua preocupação com o exame, já que não sabe qual será o conteúdo. Langus fica desconcertado antes que a conversa possa continuar. Rattan, da Vila Oldscale, chama Langus e começa a intimidá-lo. Ele grita zombeteiramente, dizendo a Langus que ele deveria ter permanecido em casa, pois alguém como ele nunca poderia entrar na academia, já que seu pai não era mais do que um dragão falso. A família L Dragão segue uma hierarquia rígida estabelecida por um gerente absoluto. Dragões inferiores são classificados como novatos. Dragões jovens são conhecidos como soldados comuns. Dragões adultos pertencem à classe dos capitães e dragões mais velhos ocupam os mais altos escalões como anciãos ou executivos. No fundo da hierarquia estão os dragões falsos, aqueles que falharam em entrar no ninho do dragão ou que não conseguiram se formar. Esses indivíduos são rotulados como imitações, mas Langis quer remover a marca de um dragão falso de sua família. O herói fala em defesa de seu amigo, insistindo que ele pelo menos merece uma chance de tentar. Isso deixa os valentões ainda mais furiosos e começam a falar mal do pobre ser. Zack continua a defender seu novo amigo. Logo, o examinador dragão adulto anuncia que o exame começará agora, no qual todos os candidatos devem pegar uma etiqueta numérica após a inscrição e proceder para o segundo portão em disciplina. Langis sugere que o herói se retire se ele não tiver certeza sobre o exame ou não tiver habilidade, mas ele parece confiante, embora não saiba o conteúdo do exame. O primeiro teste é arranhar a pedra, e quem conseguir fará a prova, desde que armas possam ser usadas ou que as pessoas possam ir desarmadas. Os alunos têm 3 tentativas. Zack acha o teste muito leniente, o que choca seu amigo porque ele pensou que o exame seria de um nível aterrorizante. O teste começa e Langis começa a entrar em pânico, enquanto nosso garoto senta calmamente. A pedra usada no teste possui propriedades regenerativas, permitindo que repare qualquer dano menor quase instantaneamente. Além disso, qualquer ataque feito puramente pela força bruta é refletido de volta com centenas de vezes o impacto original. Langis explica que é necessário circular corretamente o poder da fonte de éter dentro do corpo durante o golpe para deixar uma marca. O herói entende que essa qualidade tem mais a ver com o manejo do poder da fonte de éter do que com habilidades marciais. A maioria dos alunos parece capaz de passar no exame, incluindo os valentões. Há desqualificações consecutivas de alunos acontecendo. Finalmente, chega a hora de testar o herói, e ele se recusa a pegar qualquer arma. Eles perguntam se ele tem certeza de ir com as mãos nuas, ao que ele concorda. Todos começam a discutir sobre ele, pensando que, eventualmente, ele vai falhar no teste, enquanto Langis está preocupado com ele. À medida que o teste começa, o herói analisa cuidadosamente a pedra
e percebe que a rocha deve ter se formado há mais de 1000 anos, já que ele nunca tinha encontrado um mineral assim antes. Justamente então, ele levanta seu punho e, usando todo o seu poder, esmaga esta pedra regeneradora com sua técnica de combate dragão matador e passa no exame. A multidão de repente fica em silêncio, pois os resultados foram inesperados para eles. Landis se enche de pura alegria e surpresa. Perto dali, o examinador estreita os olhos, perguntando-se se o herói poderia ser um filho ilegítimo de uma casa poderosa. Afinal, apenas guerreiros de classificação 4 ou 5 estrelas eram capazes de tal feito. Como recompensa, o herói recebe uma poção verde, embora ele esteja incerto quanto ao seu significado. Mais tarde, Landis explica que ele recebeu uma poção de cura de grau normal. Zack se pergunta se isso poderia ser um elixir, uma poção feita de materiais extremamente raros. Ela contém ervas únicas com um núcleo de elixir puro de bestas divinas e fantasmagóricas que são difíceis de encontrar. A poção cura tanto feridas antigas quanto recentes, enquanto aumenta dramaticamente o éter de uma pessoa. Devido aos seus ingredientes escassos, foi incrivelmente difícil de refinar e quase nunca aparecia no mercado. Landis acrescenta que as poções produzidas pela Casa Dragão superavam em muito aquelas vendidas em lojas comuns. O herói se sente surpreso enquanto seu amigo continua o elogiando. Com isso, os valentões também passam no exame, e é a vez de Landis. Ele escolhe arranhar a pedra com uma espada e falha em fazê-lo. É sua última tentativa, e os valentões já começam a abusar dele, mencionando como isso era muito esperado de um meio-dragão. Zack então o aconselha a usar uma lança em vez de uma espada, o que não o favorece porque ele está lutando para fazer uma única marca com isso. Todos estão rindo dele por ser tão fraco, mas o herói salva seu amigo fazendo-o trocar sua arma por uma lança. O pai de Landis nunca foi autorizado a entrar no ninho do dragão e ainda fazem piada dele, chamando-o de meio-dragão, mas ele nunca desistiu e o criou. Agora ele quer provar que todos estão errados, mas não sabe como usar a lança corretamente. Zack aconselha-o a confiar nela sem pensar demais. É impossível alguém confiar na lança consigo mesmo e prejudicar nossa geração. Stone, que está segurando uma lança pela primeira vez, não deve se julgar sem nem tentar. Eles se conheceram hoje, mas como o herói acredita em Lang ao máximo, ele também deseja fazer o mesmo. Sem gastar mais segundos, Lang crava a lança diretamente na pedra e sente como se ela fosse parte do seu corpo desde o início. Para a surpresa deles, ele não apenas arranhou a pedra, mas a perfurou. Zack está muito impressionado e gritando alto por ele, e é assim que ele passou na prova, algo que ele mal conseguia acreditar. Lágrimas de felicidade descem pelo seu rosto enquanto os bullies estão todos tensos. Com isso, o teste termina e a cerimônia de entrada começa. Zack se pergunta se houve apenas um teste, mas seu amigo explica que pode haver outro após a entrada deles. O chefe da família L. Dragão entra para lhe dar suas palavras de congratulações. Zack comenta sobre o rosto sombrio do chefe, enquanto Langus tenta fazê-lo ficar quieto. Lá, Zack encontra as forças atuais da família L. Dragão, com vários níveis 6 estrelas entre eles, que parece ser uma força decente. Alza, o chefe da família, está em um nível 8 estrelas. Esse nível de estrelas era mal uma dúzia em todo o mundo há 1000 anos. Zeke parece ter um ódio pelo próprio pai. Então vêm as palavras do Lord Bauza, sugerindo que eles se tornem a carne e o sangue de El Dragão. Sua aura é tão poderosa que os alunos mal conseguem respirar. Todos são esmagados por sua pressão forte. O herói percebe que não pode suportá-lo. Justamente então, um dragão idoso elogia as palavras graciosas do Lorde, afirmando que tudo isso é apenas uma questão de palavras. Enquanto todos estão sentindo alívio pela mudança da atmosfera, logo um dos guerreiros informa que as atribuições dos dormitórios agora serão anunciadas, e aqueles que forem chamados devem se mover imediatamente. Zack está curioso se não vão para o mesmo lugar, ao que seu amigo explica que há 4 dormitórios no Ninho do Dragão. Os alunos que são permitidos no prédio são designados a um dos 4 dormitórios: Leste, Oeste, Norte e Sul. Zack foi atribuído ao dormitório leste do Ninho do Dragão. Ele perambula dentro do dormitório lutando para encontrar seu quarto e finalmente chega, onde dá uma recepção calorosa ao seu colega de quarto. Surpreendentemente, ele tem Lynx como seu novo colega de quarto, e ambos parecem felizes. Zeke parece não ter planos para hoje, e seu amigo informa que o
Treinamento começará amanhã. O herói, sem saber sobre isso e não prestando atenção aos anúncios, é repreendido por seu amigo. Ele estava planejando abandonar este lugar entediante e sair em uma viagem, mas a pedra de regeneração e a poção de cura, junto com outras coisas interessantes, surgiram em seu caminho. Então, ficar com a casa L Dragão por um pouco mais de tempo não parece ruim para ele. Um mês se passou e agora há uma sessão de treinamento em andamento para ensinar o bafo do dragão. Esse método foi desenvolvido pelo 15º chefe da casa L Dragão. Alguns alunos já dominaram essa técnica, como a senhora Lika, que parece estar em um nível de 2ª estrela. Então a Zek, com suas habilidades extraordinárias e 0 ensinamentos, o que faz o treinador se perguntar se ele herdou os poderes do chefe. A técnica sopro do rei dragão do herói foi modificada e transmitida como sopro de dragão. Essas técnicas são maneiras de extrair éter do ar para um corpo e calculá-lo, o que pode ajudar a melhorar o éter de uma pessoa. A eficácia delas é influenciada pelas habilidades do usuário, e essa é a razão pela qual cada casa nobre refina seu próprio estilo e guarda as técnicas finalizadas. Mas se essa técnica só funciona enquanto está parado, é inútil para o herói, pois sua anterior técnica, sopro do rei, dragão permitia que ele usasse éter enquanto se movia sem quebrar seu fluxo, e seus efeitos são enormes. No entanto, visto que é a versão mais difícil, poucos a herdaram. O herói a simplificou para que qualquer um pudesse usá-la e fortalecer seu clã, mas ele nunca pensou que ela evoluiria e sobreviveria mesmo após sua reencarnação. Mais tarde, durante o jantar, Zek sugere que Langus coma, ou então ele não ficará mais forte porque é fraco e precisa treinar mais, enquanto pensa em como alguns deles estão bem treinados. Lika interrompe o herói, mencionando que ele foi incrível antes. Langus fica super nervoso e informa a ela que ela é a filha do chefe. Sendo verdadeiramente indiferente, nosso garoto menciona que ele também é o filho do chefe. Ele continua ignorando as perguntas dela, enquanto aconselha Langus a comer comida em vez de ficar distraído. Isso a deixa animada, e ela lhe oferece a chance de se tornar seu subordinado porque, sendo um filho ilegítimo, ele precisa de aliados. Ela quer que ele a ajude a se tornar a próxima chefe e, em troca, ela o recompensará generosamente, mas ele recusa a oferta calmamente. Mesmo quando ela tenta suborná-lo com as poções do chefe, ele a rejeita. Lika pode projetar seu éter para fora de seu corpo, o que é bastante impressionante de se conseguir em sua idade. Ele informa Lika de forma agressiva que não tem interesse em ser o chefe e não servirá a ninguém porque ele é o mais forte. Lika lhe oferece uma luta, e todos chegam ao campo, de treinamento para testemunhar. Zek percebe que as coisas ficaram sérias enquanto Langus o informa que ela não é apenas a filha do Lord Bauza, mas também possui o Tufão de Sangue, uma das 4 grandes casas que apoiam Eldragon. Como outras crianças, ela é uma gênia, tendo dominado todas as formas de sua casa até os 7 anos. Infelizmente, isso é novo para o herói, pois ele só a conhecia como a filha do chefe, mas ainda assim parece confiante. Não saber de certas coisas o deixa ainda mais empolgado, embora seu amigo insista que ele não tem chance contra a Lady Laika. Ambos os lutadores estão mais do que prontos. Zek pergunta a ela a razão de forçar a luta. É porque ela quer ser a próxima chefe, derrotando-o e reivindicando o assento para fazê-lo servi-la. Quando o herói parece não saber nada sobre sua própria família, Lika pergunta se é porque ele é ilegítimo e explica que, incluindo ela, há 5 herdeiros competindo pelo próximo chefe, e todos têm sangue de uma das 4 grandes casas de Eldraine, exceto ele. Para garantir seu lugar, ela quer derrotá-lo imediatamente. Com isso, ela balança sua espada massiva como se fosse nada, mas o herói desvia do ataque sem esforço. Seus golpes ficam cada vez mais rápidos, e todos entendem o que significa ser um filho do chefe. Lika continua desferindo seus ataques enquanto Zek os desvia continuamente sem esforço. Langus também fica surpreso. O herói elogia seu estilo de luta inesperado, mas ela insiste que ele continue lutando, e ele o faz, lançando um soco que a derruba. Ele se pergunta por que ela não consegue acertá-lo uma única vez, ao que o herói confirma que ela é muito mais rápida do que a maioria dos 1 estrela que ele já conheceu. No entanto, no final, ela ainda é apenas uma 1 estrela. Ele explica ainda como observou suas respirações. O tremor de seus músculos e a forma de seus olhos permitem que ela rastreie seus movimentos, e o resto é apenas experiência. Lika não está pronta para desistir e ataca novamente, mas acaba sendo derrubada. Ele fica impressionado com como ela reuniu o verdadeiro poder de fonte em seu núcleo para suportar aquele golpe. Quando Langus tenta interromper, Zek sugere que ele fique de fora. Justo então, aquela mulher atinge níveis de 2 estrelas.
o que é óbvio por sua aura. Neste nível, uma pessoa pode projetar poder de fonte para fora do corpo, moldando-o para artes marciais, e essa projeção é chamada de aura. Segundo ela, é o herói que a ajudou a romper para o nível de 2 estrelas, então agora ele não tem chance. Com isso, ela lança um golpe rápido e poderoso que o herói não consegue desviar completamente. Agora, o herói enfrenta um estilo diferente das grandes artes da espada do verdadeiro espírito do trovão, o que o torna ainda mais empolgado. Lika usa sua técnica de grau, relâmpago e um ataque de relâmpago iluminado. No início, o herói parece gostar, mas depois percebe que seu nível é absurdamente alto e que muita eletricidade será difícil de lidar em seu estado atual. É apenas uma estrela que faz essa grande diferença entre eles. Seus movimentos são simples, como antes, mas no instante em que ela se transforma em um nível de 2 estrelas, aquelas grandes artes da espada do espírito do trovão explodem com seu poder. Ela era rápida, mas agora está mais rápida, e a parte estranha é a armadilha elétrica ao redor de seu corpo, algo que era impossível de ser alcançado 1000 anos atrás. O herói não pode contra-atacar porque está inseguro sobre aquele poder. O herói tem muita confiança, pois ainda está sorrindo em uma situação assim. Isso irrita mais ainda sua oponente, que continua lançando seus ataques relampagueantes em direção a ele. Ainda assim, o herói permanece de pé. Enquanto Lynx insiste, Lika decide parar se ele se render e jurar lealdade a ela. Como o herói recusa, ela afirma que usará cada centímetro de poder para terminar essa luta. Com isso, aparece um espírito do trovão, a primeira técnica de arte secreta, Trovão Celestial, e o herói está deitado impotente no chão. A partida é declarada encerrada, mas para sua surpresa, Zack se levanta novamente, lançando um golpe elétrico, deixando sua oponente curiosa. Ele explica como estava intencionalmente recebendo os golpes dela para estudá-los e que, de alguma forma, também pode usá-los. Enquanto recebia aqueles ataques, ele continuava utilizando sua técnica de respiração do Rei Dragão, que reage com a energia elétrica dela. Relâmpagos começam a se gerar dentro de seu corpo, e ele consegue controlá-los sem perceber. Ele não sabe muito sobre os detalhes, mas, segundo ele, todo o clã dela tem uma constituição especial e ele recebe uma grande lição ao fundir ambas as técnicas. Além disso, graças a Lika, ele também alcança o nível de 2 estrelas e a luta ainda não acabou. Zack parece estar experimentando as características extraordinárias da força e em breve ganhará uma compreensão delas. Lycos está tenso, testemunhando a verdadeira força dos chefes. E até mesmo os golpes relampejantes de Lycos não estão alcançando o herói. A luta continua entre os dois. E após um tempo, o herói decide encerrá-la criando uma nova técnica ou forma especial. Enquanto sua oponente está perdida em pensamentos, ele decide assumir o controle e usa sua forma especial, Artes de Matar Dragões, para desferir um golpe e derrubá-la em um instante. A luta foi fascinante e Lika agora está incrédula com sua derrota, pois precisa superar seus irmãos para se tornar a próxima chefe. O herói fica impressionado e elogia suas habilidades com um sorriso. Ele até a motiva a aprender coisas novas, já que esta não é a última vez e ela terá que enfrentá-lo novamente. Zack oferece a Lika outra batalha em outro dia, enquanto ela o considera um indivíduo imbatível após algumas horas dentro do Fisher Lord Bowser, restringindo suas artes de combate de dragão. Mas assim que ele fala, uma palavra o interrompe, informando que sua filha alcançou o nível 2 estrela, o que é bastante fascinante para sua idade. Quando chegar o momento da formatura, ela poderá alcançar o nível 4 ou até mesmo 5 estrela. O Lorde ainda não está incomodado e ordena que ele não perca seu tempo, instruindo-o a falar com ele quando ela puder usar o talento sozinha. O soldado informa que ela foi recentemente derrotada, e quem a derrotou é seu próprio filho. O Lord Zack Bowser entende, pois sua mãe também tinha talento para a batalha, mas ela já estava longínqua na época em que ele nasceu. Então, é curioso quem poderia ter ensinado a ele habilidades fortes o suficiente para derrotar uma 2 estrela, mas ele é informado de que o Lord Zeke alcançou esse nível por conta própria, sem nenhum ensinamento. Nesse caso, o Lord Bowser ordena que comece a primeira prova, que é prematura, já que a maioria dos alunos nem chegou ao primeiro nível de estrela. Mas, segundo ele, isso é igual para cada indivíduo, não importa se treinou ou não. Aqueles que não conseguirem sobreviver à primeira prova não têm futuro, e ele os declara indignos de Eldritch. Ele ordena que chamem Freya de volta para supervisionar e conduzir a prova, pedindo para que ela mantenha vigilância ao longo do dia. Seguinte, há o treinamento habitual em arte de combate de dragão.
O herói está dominando o e-book Dragon's Breath, que foi desenvolvido pela 15ª geração e chamado de arte de combate, mas em essência é uma técnica de aprimoramento corporal, bem construída para que até mesmo crianças possam aprendê-la facilmente. Langas pergunta sobre o treinamento, mas ele não está treinando, ele já dominou isso. Ele fica surpreso, pois foi ensinado apenas algumas horas atrás. Zack pede que ele se vire e desenvolve uma rota de canalização para transferir sua energia. Seu amigo fica impressionado e pensa que esse treinamento pode ser entediante para ele, já que ele já derrotou a Lady Lika. A técnica de combate Dragon Slayer é um poder avassalador junto com o vínculo de forma espacial dentro do herói da batalha com Lika. Ele acredita que a forma final também existe, a qual pode matar o próprio dragão divino. Zack está curioso sobre como essas técnicas de dragão podem ser manipuladas, já que o herói dominou todas as técnicas de arte de combate de dragão. Ele volta ao treinamento físico habitual quando Langa solicita que lhe forneça treinamento porque ele quer ficar mais forte. O herói concorda, pois considera seu amigo digno de ensinar. Logo, Lika também pede que ele a treine, pois a maneira como ele a sobrepujou em sua luta anterior a faz querer se tornar ainda mais forte para surpreender seu irmão e o próprio herói. Zack concorda em treiná-la também, mas pergunta se ela está bem, já que suas feridas deveriam mantê-la em repouso por cerca de um mês. No entanto, uma vez que ela usou uma poção de cura, não há com o que se preocupar. Caso contrário, ela precisaria descansar na cama por cerca de um mês. Lika novamente confirma que está bem com ele a treinando e que ele não precisa de seu próprio tempo para treinar. O protagonista está pronto para treinar ambos os jovens talentos. Mais tarde, ele pergunta a Lika se ela está bem em ser treinada pela pessoa que a derrotou, mas ela está determinada a fazer o que for preciso para ficar mais forte e reivindicar a liderança. O herói pergunta sobre sua obsessão por essa posição, ao que ela explica que, se não conseguir reivindicar a liderança, de acordo com os costumes de sua família, acabará casando com alguém. Nos melhores casos, ela se casará com seu primo, e nos piores, poderá ser um estranho. O herói fica bastante chateado, e seu ódio aumenta por tratar pessoas como gado reprodutivo. Logo, um anúncio é feito, informando a todos sobre a chegada de um novo instrutor. Quem veio até aqui para guiá-los, apesar de sua agenda lotada? Então eles aconselham a todos a serem gratos a ela. Freya se apresenta, observando os reflexos de Lika, aura afiada e impecável. Ela é apresentada como Freya Winkik, membro do corpo do dragão negro. Ela os cumprimenta calorosamente e reconhece Zack, perguntando sobre suas reações não surpresas. O herói menciona com confiança que não há nada para se surpreender e comenta sobre suas habilidades intrigantes, o que faz Freya entender por que o chefe estava tão preocupado com esse menino que o herói está interessado. Suas artes marciais são silenciosas, até mesmo de suas botas. Mais tarde, ela aconselha todos a passarem em seu teste, no qual eles devem pegar esses orbes de cristal e passar um mês na montanha do dragão venenoso. É a casa de inúmeras bestas venenosas, e até mesmo esbarrar em uma única erva venenosa pode matar qualquer um instantaneamente. Zack costumava treinar lá em sua vida passada. Se seus orbes de cristal quebrarem ou desaparecerem durante a tarefa, aquele aluno será imediatamente desqualificado e inicialmente expulso da academia. Ela aconselha a todos a controlarem sua respiração com a técnica do sopro do dragão e enquanto mantiverem o orbe intacto, estarão bem. Quanto aos monstros, ela sugere eliminá-los. Caso contrário, não haverá comida suficiente para sobreviver um mês. Os alunos têm 5 dias restantes durante os quais podem escolher e aprender uma das artes marciais básicas da família L Dragão, facilitando sua sobrevivência uma vez que adotem um estilo de luta. Para aqueles que não conseguirem treinar nesses 5 dias, ela não será responsável. As crianças fazem uma pergunta ingênua sobre se ela os ajudará em perigo, mas como esperado da família El Dragão, apenas os fortes permanecem. Portanto, se alguém não conseguir vencer, ele ou ela simplesmente morrerá. O pânico se espalha entre os alunos enquanto o herói se pergunta se essa família mudou tanto assim. Neste momento, Freya distribui o manual para cada arma. Enquanto Langus luta para escolher sua arma, Zeke o aconselha a pegar uma lança, a que usou no teste anterior. Ele até sugere que Lika escolha um machado, que cobrirá o que ela está faltando. Depois disso, Freya aconselha todos a treinar como se suas vidas dependessem disso, ou então morrerão. Ela ainda informa que, durante seu teste, os alunos mais velhos tentarão roubar seus orbes como parte de sua tarefa. Mas como a floresta é imensa,
A probabilidade de ambos cruzarem caminhos é rara. Uma onda de medo se espalha entre os alunos. Zack os aconselha a formarem equipes se não conseguirem lidar sozinhos, enquanto ele decide ir sozinho. Ele os convida casualmente para comer antes do treino. 5 dias depois, é finalmente hora de seu teste, já que todos se reuniram para entrar na floresta. Langus fala nervosamente que o momento chegou, enquanto Lika concorda com a cabeça. Ele se questiona se está realmente bem para trabalhar ao lado dela, e murmura que muitos pertencem a famílias nobres, enquanto ele é apenas um plebeu. Seus colegas aparecem atrás dele e lhe dizem que ele está no mesmo nível que eles. Tolini intervém e afirma que também não consegue acreditar que eles trabalham com Lika. Lika responde calmamente que não há nada para duvidar e lembra que todos foram escolhidos por suas habilidades. Langus aperta firme a barra e promete dar o seu melhor, e Raymond promete estar à altura das expectativas dela. Lika sorri e conta com eles, então se volta para Zack e pergunta se ele tem certeza de ir sozinho. Ele acena com confiança enquanto os outros ficam nervosos. Lika admite que também se sente nervosa, mas Zack levanta a sobrancelha e lhe diz que todos ali são talentosos o suficiente. Ela o questiona: "Você tem certeza?" E ele responde que ela e os outros são afiados, e que o teste da equipe será fácil. Enquanto Langus murmura que Zack sempre permanece confiante, a nova instrutora avança e chama sua atenção. Ela os observa cuidadosamente e elogia a formação do grupo, afirmando que o trabalho em equipe garantirá sua sobrevivência. Ela pede suas orbes de cristal e explica que cada um deve proteger a sua até o teste de 1 mês nas Montanhas Venenosas. Como todas as orbes são idênticas, Zack se pergunta se perder uma significa que podem substituí-la. Freya continua e explica que na montanha eles enfrentarão alunos mais velhos que tentarão roubar suas orbes. Um aluno pergunta se algum deles não atingiu o nível de uma estrela, enquanto o outro aluno afirma que a tarefa parece fácil. Freya os ordena a prosseguir para começar o exame. Eles correm em direção à montanha. Lika se vira para Zack e diz que irá encontrá-lo após o exame, então ordena a seu grupo que se mova. Zack acena calmamente e Freya questiona se ele não está nervoso. Ele sorri fracamente e responde que está bem, então avança enquanto ela observa com curiosidade silenciosa enquanto a luz da lua se espalha. Um oficial ao lado dela pergunta se o exame é muito rigoroso para os alunos. Outro oficial concorda e diz que o grupo ainda carece de experiência em combate e se pergunta quantos realmente suportarão. Freya os assegura que os monstros na montanha não são muito fortes e que o trabalho em equipe os ajudará a sobreviver. O oficial acena com a cabeça em concordância e Freya murmura algo sobre liberar algo. Ele pede garantias, mas ela despreza como se não fosse nada e então ordena a outro grupo que se dirija à selva. Conforme a equipe avança, eles avistam um aluno sozinho. Um arqueiro imediatamente dispara uma flecha, mas Zack a pega facilmente e sorri sarcasticamente. Eles olham incredulamente e murmuram confusos, mas antes que consigam reagir, ele avança rapidamente e gesticula para